André, é mais importante seguir métricas de preço justo, na verdade do desvio do preço do mercado para o preço justo, ou reagir a fluxo e as variáveis de microestrutura? Essa não é uma pergunta tão usual, ela não está na mente da maior parte das pessoas, tá? Mas a resposta que eu vou dar para essa pergunta, essa sim deveria estar na mente de todo mundo que está no mercado, né, tentando intraday. Vamos lá, bora pro vídeo então. Primeiro de introdução da Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trade. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Eu vou, voltar a fazer um vídeo aqui da série de conversas profundas, que é aquele tipo de conversa que eu tive, ou tenho eventualmente com algumas pessoas, e que, vai tendo um bate-bola e a gente vai aprofundando cada vez mais e devaneando numa ideia, tá? Essa é uma pergunta, de novo, como eu falei na introdução do vídeo, que assim, não é todo mundo o primeiro que sabe calcular preço justo, ou que tem uma ideia de preço justo, ou que segue essa linha, e também tem um monte de gente também que também não olha fluxo, tá? Mas assim, eu acredito que deveria, tá? De certa forma, vamos dizer assim, ou pelo menos incorporar isso na cabeça, ou pelo menos para entender como é que o mercado funciona, tá? Quem fez meu curso gratuito de microestrutura e macrofinanças, aquele que estava disponível na Nelogica, eu acabei a parceria com eles e aí vou regravar, tá? Aqui no canal, tá? Ainda não está regravado até a data que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Mas qual que é a linha geral, como eu penso o mercado, como eu acho que o mercado né? Todo ativo, ele tem uma forma de precificação, tá? Vamos lá, uma modelagem que dita o quanto ele deveria valer ou para aquele preço de tela ser verdade, o que tem de premissa embutida? Tá? São duas formas. Os agentes podem usar isso de duas formas. Tá? Esse modelo, cada ativo tem um modelo. Tá? Um deles é um modelo de desconto de fluxo de caixa futuro. Não vou ficar entrando em detalhes aqui, o vídeo não é para isso, tá? Mas isso seria específico para ações. Tá? Em que as pessoas vão lá, usam esse modelo, colocam premissas, eu acho que essa ação vai gerar isso de fluxo de caixa para frente, a taxa de desconto é essa, o prêmio de risco é esse, blá, 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 blá. Essa ação tem que valer tanto, no mercado ela vale tanto, você tem aí uma assimetria. Tá. Essa é uma forma. E a outra forma tá bom, para chegar no preço que está na tela, para ser verdade, Petro, R$30 vale, sei lá, tanto, o que tem que estar embutido o que o mercado trabalha como premissa futura, dado que o modelo é o de fluxo de caixa descontado? Que tipo de informação está embutida para o preço de tela ser verdade? Isso é macrofinanças, tá? E vamos lá, ali tem uma informação embutida para estar aquele preço, tá? Se ele está certo ou errado, não vamos entrar nesse mérito agora, tá? E a microestrutura de mercado, a análise de fluxo, tá? Em teoria, tá? Ela pode ser várias coisas. Para o órgão regulador ela é uma coisa, para o governo ela é outra, para a CVM ela é outra, para os estudiosos ela é outra. Para quem quer tirar dinheiro do mercado, microestrutura é o estudo de como é que os agentes incorporam, como é que essas informações novas que vão chegando são incorporadas no preço. Tá? Assim, é basicamente esse estudo. Tá? De incorporação, de chegada de informação nova, que em teoria tem que alterar o preço daquele ativo. Se chegou uma informação nova que você não tinha antes, será que isso aqui impacta futuro? Isso aqui impacta condições de precificação futura? Impacta. Isso em teoria deveria ser incorporado no preço, e o estudo dessa incorporação, de como é que os agentes vão interpretar e receber essa informação e colocar essas ordens, e essas ordens como é que elas vão impactar no preço, no processo de price discovery, é o estudo de microestrutura de mercado. E óbvio que entender disso te gera oportunidades. Tá? Basicamente, aquele curso lá de algumas horas, a ideia é resumir isso que eu falei aqui agora. Tá? A questão vamos lá, um pouco mais específico aqui. O que a pessoa quis perguntar? André, é melhor eu operar preço justo ou é melhor eu operar fluxo? O que seria na cabeça desse cara operar preço justo? Tá? Independente da forma como você modela, tá? Então, não existe uma forma única, existe, na verdade, uma melhor prática para cada ativo em termos de modelagem, mas o horizonte temporal em que aquilo pode convergir pode variar em função de como é que você calcula, das premissas que você põe, por aí vai. A questão quem opera preço justo chega em algum preço que às vezes vai estar divergente do preço da tela, e dependendo do tamanho dessa divergência, no caso do índice eu calculo em pontos, mas podia ser em desvio padrão, Z-score, uma série de outras medidas, eu calculo em pontos para ficar mais fácil visualmente, e eu tenho ali uma questão histórica que eu acompanho e falo, olha, quando ele passa de X pontos ali, parece que ele está ficando exageradamente fora do que o modelo mostraria que o índice tem que estar, para cima ou para baixo. Tá? Isso no caso do índice aqui, que é o que eu calculo no dia a dia, que eu fico olhando no dia a dia. E a ideia seria comprar quando esse índice está X pontos abaixo
né, no nível, no piso histórico do que ele deveria estar, ou vender quando ele está X pontos acima. Tá? E operar fluxo, pô, assim, são várias coisas, né? Assim, pode ser várias coisas, já citei aqui no canal diversas vezes, acho que não vou ficar entrando no aspecto aqui, são várias ineficiências que você pode pegar operando fluxo de ordens. Tá? Mas basicamente, a grande diferença, que é isso que eu quero explicar, esse é o ponto central do vídeo aqui, né, é que um tipo de operacional, esse operacional de preço justo, você naturalmente, sem querer, você está discordando do preço. E no operacional de fluxo de ordem, especialmente no operacional que me trouxe para o mercado lá atrás e que eu tento, né, manter ele com todas as mudanças de mercado, né, ou pelo menos parte dele, ele é uma das premissas básicas que você tem que ter é aceitar o preço de mercado, especialmente quando você está no giro, ali naquele girinho curto, no scalping, a aceitação do fluxo. Eu já citei isso diversas vezes, né, e fica uma antagonia muito grande, porque, né, inclusive no livro do Mark Douglas, né, que eu cito direto aqui, o Trading in the Zone, o melhor ensinamento desse livro é simplesmente como que você une a tua cabeça a aceitar o fluxo do mercado, ou seja, aceitar o preço do mercado, aceitar que, putz, o que está ali naquele momento é o que é e acabou. E que você aceita. Se o mercado está subindo, você aceita. Se o mercado está caindo, você aceita. Né? Que a tua cabeça flui com a correnteza do mercado sem discordar daquele preço. E essa mudança, que é uma das mudanças que eu tive, né, ao longo dos anos, especialmente quando eu parei de fazer day trade uns anos atrás e quando eu voltei, né, com essa cabeça um pouco mais tentando olhar um mercado um pouco mais de fora, porque aquele giro frenético da virada de preço, olhando spread a spread, perdeu sentido por conta de N fatores, e o aumento da presença dos HFTs é, assim, basicamente, o maior desses fatores. Mas lá atrás, né, eu nunca discordei de preço, ou discordava por horizontes de tempo muito curto. O que é discordar de preço? Então, sei lá, o mercado vai do 1 para o 9. Tá? Eu estou aceitando, ele vai do 1, tomara 1,5, tomara 2, né, no caso do dólar, né, que era o ativo que eu operava. Eu não discordava de que daquele processo de ida do 1 para o 9 estava errado. Mas em algum momento, o mercado, do 5 ou do 6 até o 9, ele ia de uma forma, ou seja, com pouco lote, eu tinha pouco lote na venda, e com pouca agressão de compra, ou de uma forma, né, ou um tipo de player diferente, que fala, cara, aqui parece que momentaneamente o mercado exagerou do 6 para o 9, ele vai achar um novo equilíbrio. Essa ida do 6 para o 9 parece que ele não é o preço correto dele ficar. Tá? São N fatores, ali podia olhar inversão de fluxo, parada, absorção, qualquer coisa ali, mas essa discordância era, 9 talvez não, pela forma como que chegou no 9, pela forma como que 9 virou pagão, não tomaram nada 9,5, tinha muita venda 9,5, alguma score, alguma coisa nesse sentido, 9 aparentemente está errado, o mercado pode achar um novo equilíbrio no 7, no 6, não sei, vamos deixar fluir para baixo. Mas era uma discordância muito curta, poucos segundos ou poucos minutos. Não era uma discordância de falar hoje o mercado tá barato, hoje o mercado vai subir. Esse tipo de discordância não foi o que me fez ter sucesso ao longo dos anos com o intraday. Tá? E passar a discordar de preço num nível em que, o índice está 100 pontos fora do fair value, fora do valor justo. 200, 300, 400, 500, 800. Começa a me chamar a atenção. 800, 1.000, 1.000 e pouco. Discordar de preço, saber que tem um modelo que me fala, tá, que o mercado está 1.000 pontos acima do que ele deveria estar, ou 1.000 pontos abaixo do que ele deveria estar. A coceira para você entrar é muito grande, especialmente quando você acredita naquilo. Ele é uma âncora, e é uma âncora que, parte do mercado institucional usa, não todo, mas parte do mercado institucional tem essa âncora também, tá? O quanto o mercado deveria estar pelas premissas que estão presentes aí, sem eu ficar projetando muito cenário, tá? Dá para fazer essa conta sem ficar projetando muito cenário para frente. Quer que não, você está discordando, você está falando, olha, o mercado está 1.000 pontos fora do que ele deveria estar. Eu sei que essa dor pode não ser tão grande para você, que talvez não esteja calculando preço justo ou não esteja olhando o preço justo, mas ela vale se você se ancora, por exemplo, numa média, na distância entre que o preço está de uma média. Eu não acredito que isso é preço justo, tá? Olhar isso, a distância do preço atual para uma média, mas a sensação de desancoragem e de acreditar que ele deveria voltar para aquele patamar é quase a mesma. Um é mais fugaz em termos de fundamento, né, que é a divergência do preço para a média, ou divergência do preço para VWAP, tá? E o outro é mais robusto, que é a diferença do preço para um preço justo, mas a sistemática e aquilo que te cria na cabeça de que o preço está distorcido, ele está errado, ele deveria estar 1.000 pontos para cima ou para baixo, ou X pontos para cima ou para baixo, ela é presente.
e a outra vertente, que é a vertente puramente do cara ali de scalping, cabeça de fluxo de microestrutura, que é, putz, eu aceito preço, eu vou deixar minha cabeça fluir, todo preço, o mercado está correto quase na maior parte do tempo. Então, essa diferença entre o mercado está errado e eu estou vendo uma oportunidade, e eu estou aceitando o mercado aonde ele quer que seja, e eventualmente ele me mostra uma oportunidade, pode ser muito antagônico. Por isso que muita gente, quanto mais estuda mesmo assuntos pertinentes, chega no momento que parece que o negócio piora em termos de tanto de resultado, quanto em termos de, putz, agora eu tô perdidaço, não sei o que eu tô fazendo. Justamente por conta disso. Justamente porque você começa a ficar antagônico. Discordo do mercado ou aceito o preço do mercado. E aí, né, é um negócio muito difícil de resolver, mas assim, mas aceitar o preço do mercado não significa que você não está vendo uma possibilidade ali, tá? Quando você olha o preço justo, que seja, você está discordando, olha, o mercado está aqui, historicamente, o que eu ponho na minha cabeça é o seguinte, o mercado historicamente bate 800 pontos em relação ao modelo e eu acho que está barato ou caro. Mas eu estou discordando do mercado. Mas eu estou respeitando que a força dominante naquele momento é para o lado contrário. Cara, isso foi a grande, vamos dizer, forma de acalmar a minha mente de, putz, como é que eu fico procurando venda no mercado que está 1000 pontos acima do valor justo, eu teria que vender, mas como é que eu espero? Porque, pô, a 500 pontos ele poderia estar caro, a 600 pontos ele poderia estar caro, a 800 pontos ele poderia estar caro, a 1000 pontos ele poderia estar caro. Claro, as bandas são criadas em relação ao histórico. Então eu sei que 800, 900 pontos é em relação ao histórico. Ok, então eu sei. Então, a 500 para mim não está tão caro porque historicamente ele chega perto de 800, 900. Ok, mas quando ele chega ali perto de 800, 900, tem alguma força dominante que fez o mercado subir 1000 pontos e de maneira infundada em relação ao modelo que é, assim, vamos dizer, o mercado inteiro profissional sabe olhar isso. Alguma coisa tem. Algum fluxo, alguma coisa, tirou o mercado de preço. O que é essa coisa? Às vezes não dá para saber, mas dá para saber se tem um algoritmo não ligado, um player grande. Às vezes você não sabe o motivo pelo qual o mercado está distorcido, mas você está vendo na tela que tem um robô repetitivo, ou não é um algoritmo low frequency, ou é um robozinho mesmo, high frequency. Tem que estar entendendo o porquê. E a minha ideia de vender é não brigar com aquele fluxo dominante, é aceitar que por algum motivo o mercado está 1000 pontos destoado para cima. Eu preciso esperar acessar esse motivo, não a lógica, mas pelo menos a execução, ou seja, o fluxo, aquele momentum de alta, para aí sim pôr uma venda no mercado e tentar fechar e esperar essa distorção. Eu não preciso esperar um vendedor, um algoritmozinho vendedor. Para mim, só do motivo que levou o mercado lá para cima, ou seja, quando o mercado distorce para cima, só de ter um algoritmo de compra que está claramente ligado, desacelerar a compra ou desligar, para mim é o que importa. Eu não preciso esperar entrar um vendedor para poder vender junto com ele nessa cabeça de preço justo. Tá? Esse é o mais importante para mim. Aceitar preço, né, não significa que você está concordando com o mercado a todo momento, mas que você respeita o fluxo que está sendo imposto, porque você não tem como brigar com esse fluxo. Você respeita esse fluxo momentâneo. E é por isso que essas duas linhas se conversam. Tanto a linha de preço justo quanto a linha de, eu não diria fluxo, é saber ler mercado. Você nem precisa operar, vamos dizer, os gatilhos de fluxo. Mas saber ler mercado, né, saber contar a história do dia. O ler mercado que eu falo aqui é contar a história do dia. Você não tem ideia do que seja isso, tem um vídeo aqui embaixo que explica o que é contar a história do dia. Ele pode estar levemente desatualizado em relação a hoje, pelas mudanças de mercado, mas vamos dizer, o cerne do negócio está ali, né? De como contar a história do dia. Como é que com que língua você fala? Como você está contando para um amigo? O que aconteceu hoje? Como é que você conta, né, os melhores momentos do dia, ou pelo menos a maior parte do que aconteceu? É contar a história do dia. Essa leitura de mercado, ela tem que estar presente na maior parte de quem vai fazer intraday, tá? De maneira discricionária. Talvez se você for de uma maneira automatizada, talvez você não tenha que desenvolver, conhecer, mas talvez não desenvolver essa habilidade de ler mercado, de fluir com o mercado. Mas para operar na mão, com certeza vai ter que ter. Tá? Tem que ter, né, esse jogo de cintura entre, pô, eu estou convicto que o mercado está 1000 pontos fora do modelo. Ok,
Então você está discordando do mercado. O mercado pode estar errado, mas ele pode estar errado. Pega o exemplo agora do dia 15, tá? Sexta-feira. Hoje é dia 16, 6 e pouco da tarde ali, não sei quem viu. Né? Assim, o mercado simplesmente explodiu 1000 pontos, entrou em leilão, voltou e voltou. O que pode ter sido? Pode ter sido stop de pessoa física, pode ter sido copy trade, né, estopando. Um horário meio estranho, mas pode. A gente vai saber só no meio da semana aí, olhe lá. Teve motivo este horário em termos de modelagem de preço justo para ele ter subido 1000 pontos? Não. Foi puramente um fluxo, cara, que veio. E o estilão ali de pessoa física, bastante pessoa física misturada nesse meio aí, tá? Ou seja, o mercado subiu 1000 pontos em 2 minutos, menos de 2 minutos, fora do modelo, tá? Em termos de preço justo, tá? Fora da modelagem ali. E, cara, só que naquele ponto ali, 300, 400, 500 pontos fora do modelo, porque ele já vinha fora do modelo um pouco antes, já parecia muito. Se você não respeita o fluxo, o que é respeitar o fluxo? O passo das ordens, tá? Para você achar uma venda lá em cima, enquanto não cai o ritmo, o mercado tá ali ritmado. Se você tentar vender no meio do caminho porque ele ficou caro, cara, você vai ser engolido pelo fluxo. Tá? Essa é a cabeça de união. Eu estou discordando do preço. Opa, eu perdi a ida. Digamos que eu perdi a ida. Eu não estava olhando ali o mercado, mas qual que é a cabeça? Puta, perdi a ida, não sei o que é. Perdi a ida. Opa, descolou do justo. Cara, eu vou buscar a venda. Eu não vou buscar venda em cima desse fluxo monstruoso. Eu preciso esperar parar. Eu preciso esperar o pace do mercado parar nesse momento. Ali não era algoritmo low frequency, tá? Claro, eu não estava vendo na hora, vi depois ali pelo Times and Trades. O ritmo dessas ordens de compra tem que diminuir. Você tem que respeitar a força dominante naquele momento, e a força dominante é só uma leitura de fluxo apurada que você consegue entender, né, qual que é a força dominante no momento. Isso vai te dar um timing, ou tende a te dar um timing muito bom, mesmo que você tenha, né, que você tenha o melhor modelo de valor justo que tem. Se você se ancorar nele e o mercado está errado, o mercado vai convergir para o justo, sem respeitar o que o mercado tem para te dizer, sem respeitar a força dominante naquele momento, você vai perder dinheiro, e vai perder dinheiro grande. Porque às vezes o mercado, tá, ele vai para esses limites de barato ou caro e continua ficando barato e continua ficando caro por um tempo que teu bolso não aguenta. Nem deveria aguentar. Tem que ter stop, mesmo para esse tipo de operação. Tá? Tem que respeitar o fluxo dominante, tem que ter convicção no teu modelo, mas respeitar o fluxo dominante. Quando você consegue conversar essas duas coisas, tá? E como é que você respeita o fluxo dominante? Né? A ideia é tentar entender um pouco de como contar a história do dia. E vai ser tema também do meu primeiro treinamento de índice também, tá? Essa união do preço justo com contar a história do dia também, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica no curtir, que o YouTube entende que ele é bom para pessoas que gostam do mesmo tema, e mostra para mais pessoas também. E o que eu sempre peço é para você deixar um comentário, tá? Ou desse vídeo, ou com sugestão, né, de tema para o próximo vídeo. Se você já se enxergou nessa dinâmica, né, de ter convicção por um lado, independente do que você está convicto, né, ali, e ter que aceitar que a condição de mercado, o fluxo dominante naquele momento não conversa com o que você quer, ou o que você gostaria, ou o que você acredita que o mercado vá. Comenta alguma coisa nesse sentido, que vai ser um prazer, né, olhar e eventualmente responder o que você tem para perguntar. Abraço, boa semana.